preferimos, na 558, com uma política diferente da que se via na 306, que era muito principiológica, ser um pouco mais prescritivo, um pouco mais detalhado, né? Entrar um pouco mais no mérito do que deve ser um departamento, um setor de compliance dentro da gestora, do que ele deve ter para atender as preocupações, seja em termos de capacitação de pessoas, seja em termos de governança dentro da organização, independência, etc., para atender as preocupações do regulador. Eu converso agora com Daniel Bernardo, superintendente da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários para Relações com Investidores Institucionais. Qual é a norma para fundos de investimentos que está mais em discussão no mercado brasileiro? Com certeza a norma atual mais em discussão no mercado é a instrução CVM número 578, acabou de sair, é uma instrução bastante recente, mas é uma instrução que não representou um movimento isolado da CVM, é uma instrução que já fecha um ciclo de cerca de 5 anos de constante inovação da CVM para a regulação de fundos de investimento, um movimento que começou então em 2011 com a edição da instrução CVM número 489, trazendo os princípios contábeis para os fundos de investimento creditórios, aliás, uma demanda muito forte da indústria de fundos de investimento em direitos creditórios na época, passando depois por alterações pontuais na instrução CVM 409, a principal instrução de fundos de investimento, até culminar na sua substituição por uma instrução completamente nova que reestruturou toda a arquitetura regulatória para os fundos de investimento regulados por aquela instrução, que foi a instrução CVM número 555 de 2014. Passamos também ao longo desse período por uma reforma mais estrutural da instrução de fundos de investimento creditórios em 2013, com a edição da instrução 531, que inovou em determinados aspectos como a exigência de segregação entre o buy-side e o sell-side dentro desses veículos, uma elucidação mais detalhada de qual é o papel de alguns players dentro da estrutura do produto, principalmente o custodiante, etc., né? E, por fim, passando também em 2015 pela inovação para os fundos de investimento imobiliário, e aí muito focado em questões como governança, transparência para os investidores desse veículo e gerenciamento de conflitos de interesse, principalmente conflitos de interesse aplicáveis para os prestadores de serviço desse veículo. E culminando naturalmente ao fim com a instrução CVM 578, que alterou, substituiu, na verdade, a instrução CVM 391 e todas as outras instruções que regulavam subsegmentos dos fundos de investimentos de participações, trazendo diversas inovações, muitas delas até fruto de pleitos e pedidos do mercado que a CVM entendeu que seriam legítimos, que estivessem previstos na norma, ampliando a possibilidade de investimento consideravelmente em relação a como isso estava antes, passando a permitir, por exemplo, investimento em debêntures simples, passando a permitir, outro exemplo, o investimento em sociedades limitadas, sob condições, com seus limites, mas passando a permitir, prevendo uma consolidação também de todas essas pequenas instruções que regulavam de forma segmentada os fundos de investimento em participações, agora consolidando tudo isso numa instrução só, prevendo categorias para esses fundos, o FIP Multiestratégia, o FIP de investimento no exterior, o FIP Capital Semente e por aí vai. Enfim, trazendo, oxigenando talvez a regulação dos fundos de investimento de participações com muitas contribuições do mercado, algumas contribuições também da nossa área de supervisão, e uma atualização, um alinhamento dessa instrução em relação também às práticas que a gente já vinha identificando no mercado. Muito vem sendo falado sobre compliance aqui no Brasil em função, principalmente das investigações da Polícia Federal. Como é que a CVM está se adaptando a esta demanda, a esta preocupação do mercado? Claro, não, sem dúvida, essa é uma preocupação permanente, constante e muito forte da CVM também. Claro que sem prejuízo de todas as ações de supervisão, de enforcement, sanção, que cabem à CVM nos casos concretos, onde a gente identifica realmente alguma irregularidade, alguma desconformidade por parte ou via fundos de investimento,
É claro que isso também rebate em inovações regulatórias, né? E nesse contexto é interessante citar a Instrução 558. É uma instrução um pouquinho mais antiga, é uma instrução do ano passado, mas é uma instrução que ainda transpira muito no mercado, porque o processo de adaptação dos gestores a essa instrução se encerrou muito recentemente, em 30 de junho de 2016. É a instrução que passou a regular, em substituição à Instrução 306, a atividade do gestor de recursos, né? A prestação do serviço propriamente falando, e um dos vetores que nos levou à edição da 558 foi justamente esse, um vetor trazido por percepções da área de supervisão da CVM, a minha superintendência, de uma certa heterogeneidade em alguns temas, um certo nível de desconformidade que precisava ser melhor direcionado pelo mercado. E esse foi o caso do grande tema de compliance, de controles internos. Realmente era uma questão que estava sendo tratada de forma muito heterogênea no mercado. Então, preferimos, na 558, com uma política diferente da que se via na 306, que era muito principiológica, ser um pouco mais prescritivo, um pouco mais detalhado, né? Entrar um pouco mais no mérito do que deve ser um departamento, um setor de compliance dentro da gestora, do que ele deve ter para atender as preocupações, seja em termos de capacitação de pessoas, seja em termos de governança dentro da organização, independência, etc., para atender as preocupações do regulador. Lógico que esse não foi o único vetor, não sei nem dizer se foi o mais importante, né, mas não foi o único vetor da 558. Houve outros vetores também que conduziram a instrução que regula os gestores de recursos ao estado em que ela acabou sendo editada, né? Um outro vetor muito importante que eu gosto de mencionar bastante é realmente esse vetor sempre presente nas discussões da CVM, trazido pelos fóruns internacionais. Em função da crise financeira internacional de 2008, houve essa preocupação muito forte também lá, né, diante dos fatos concretos trazidos pela crise, né, com o acompanhamento do risco, a gestão do risco pelo mercado financeiro como um todo, pelos seus players, né, as instituições financeiras, as securitizadoras e também os gestores de recursos e tudo mais. Nos fóruns internacionais ficou um pouco essa percepção de que isso não estava sendo muito bem acompanhado pelo mercado, né? Essa gestão de risco não estava acontecendo de forma muito robusta, consistente, e naturalmente começou no exterior, e a CVM acompanhou isso com muita atenção, né? E viu muito sentido nesse movimento, estudos e inovações regulatórias para que esses participantes de mercado então viessem a dar mais atenção para esse tema. Realmente esse tema também fazia muito e faz muito sentido para os gestores de recursos. Afinal de contas, o gestor de recursos ele nunca vende apenas retorno, ele sempre vai oferecer para o investidor dele uma relação risco-retorno, né? Então, risco e retorno são gêmeos siameses, são dois lados de uma mesma moeda. Óbvio que a gestão de risco é uma atividade essencial também do gestor de recursos e por isso preferimos, também como fizemos com compliance, prever expressamente essa necessidade de uma estrutura adequada, consistente, robusta, independente, de gestão de risco dentro das gestoras de recursos. Então, acho que esse capítulo, hoje é um capítulo inteiro lá na 558, que trata da gestão de risco, de fato, assim, talvez a maior evidência que temos na Instrução 558 dessa influência das discussões internacionais na regulação da CVM nesses últimos anos, né? São dois grandes elementos que eu gostaria de citar assim, que foram muito importantes, eu acho que foram vetores muito importantes para a 558 como ela está agora. É lógico que, assim como acontece em todas as outras instruções da CVM, nessa também, né, a 578 foi um exemplo que eu acabei de citar da mesma forma, né? A instrução ela sempre procura se adaptar ao mercado como ele evolui ao longo do tempo. Então, na 558 não foi diferente. Um outro passo muito importante que a 558 deu foi passar a prever figuras específicas, formas de atuação específicas do gestor de recursos no mercado que não estavam previstas antes. E aí, notadamente, o maior exemplo disso é o capítulo que disciplina hoje o administrador fiduciário. Era uma figura que não estava prevista na norma anterior, na Instrução 306. Isso, logicamente, traz um foco maior para a nossa regulação, porque podemos estabelecer requisitos apropriados para cada tipo de atividade exercida, mas, ao mesmo tempo, também traz um nível adicional de segurança jurídica para o mercado, porque ele se vê melhor representado na norma. Daniel, a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais também acompanha a atuação de empresas.
fora do segmento mercado financeiro, de outros setores, mas que também fazem prática de instrumentos de mercado financeiro, além da produção de produtos, enfim. Isso vem sendo acompanhado pela CVM? Não, sem dúvida, né? Acho que talvez o mercado financeiro e o mercado de capitais, eles não são conceitos coincidentes, de fato, né? Há certos participantes de mercado que não podemos incluir num conceito restrito de instituição financeira, por exemplo, né? Ou de um intermediário financeiro. Um caso bastante típico e que está justamente sob a supervisão da SIM é o do gestor de recursos, não necessariamente o gestor de recursos. Aliás, na maioria das vezes, o gestor de recursos não é uma instituição financeira. Não obstante isso, ele atua no mercado financeiro, realizando operações em nome de clientes. Então, é um tipo de participante de mercado, por exemplo, que apesar de não ser qualificado como intermediário financeiro, é olhado sim pela CVM, mais especificamente pela minha superintendência. Não é o único exemplo. É claro que há outras atividades que também nos interessam muito, apesar de não serem atividades entendidas no seu sentido mais estrito como atividades de intermediação financeira, né? Ou coisas do tipo. É o caso dos consultores de investimento, é o caso dos analistas de investimento, né? Os analistas das áreas de research, né? Das corretoras. É o caso das agências de rating, também não são exatamente intermediários financeiros ou integrantes, né? Em sentido estrito do sistema financeiro, mas tem muito impacto sobre o comportamento do sistema financeiro como um todo, né? Então, também regulamos, né? De fato, assim, o que nos importa numa perspectiva mais ampla, né? Olhando o mercado de capitais como um todo, é tudo aquilo que possa trazer ganhos ou riscos, né? Do outro lado, para investidores do mercado. E todos esses prestadores de serviço, como eu mencionei, e isso é bastante intuitivo, realmente impactam muito o dia a dia dos investidores, né? Indústrias e também empresas ou redes do setor de varejo, vocês acompanham também? Também, com certeza, essa área já não é acompanhada especificamente pela minha superintendência. Existe uma outra superintendência da CVM dedicada para isso, que é a Superintendência de Relações com Empresas, a cargo do Fernando Vieira. Hoje é uma área que se dedica justamente a isso, a acompanhar o que nós denominamos como companhias abertas, ou seja, e aí, sejam financeiras ou não, Itaú Unibanco, Bradesco, enfim, são companhias abertas também, mas além delas, empresas do segmento não financeiro, e aí de todos os segmentos, varejo, consumo, imobiliário, saúde, enfim, qualquer segmento, são acompanhadas sim por essa superintendência. E aí o foco, de novo, como sempre, né, é muito, vou chamar assim, né, investors related, né? É um foco bastante centrado, né, no impacto que esses agentes podem exercer sobre os investidores. E aí, no caso, quando a gente fala de companhias abertas, quando a gente fala de emissores que vão ao mercado buscar poupança popular para se financiar, obviamente que o maior impacto que isso pode ter sobre investidores é no que se refere à qualidade da informação que eles prestam para que esses investidores possam fazer uma avaliação fundamentada do preço, né, do valor que essas companhias têm em mercado. Então, esse é o grande foco da análise do Fernando, da análise da Superintendência de Relações com Empresas. De fato, é isso, é uma superintendência inteira na CVM dedicada para essa questão. Daniel Bernardo, muito obrigada por mais essa entrevista aqui para a Ducascop TV. Obrigado, estamos à disposição. Obrigada. Luciene Miranda para a Ducascop TV.